E quando a gente fala de dor, ai, parece que começa a doer tudo, né? Doutora, eu não vou beijá-la porque tô com esse resfriado. A doutora Jamile Pereira é uma médica especializada em dor. E já que hoje é o Dia do Trabalhador, nós devemos lembrar que todos os anos milhares de brasileiros estão expostos a condições de trabalho que põem em risco a própria saúde. Você sabia que a dor nas costas, por exemplo, é a doença que mais afasta trabalhadores aqui no Brasil? É assunto para ela, a doutora Jamile Pereira. E esse é um problema que acontece em todo canto do país, né? Exatamente. Dor na coluna, dor nas costas, já é um problema que é uma das principais causas de busca, né, de um médico especialista em dor, né? Então, a gente sabe que 7 a cada 10 pessoas vão sentir dor em algum momento da vida, durante o dia, né? E as nossas costas, né, quando a gente pensa coluna, costas, músculos, elas são estruturas complexas, né? Então, nós temos músculos, nós temos disco, nós temos osso, nós temos várias coisas que podem causar essa dor, né? Contraturas musculares, né? Envelhecimento das estruturas, sobrecarga de peso, então na mecânica, quando a gente pensa no trabalhador, né, posicionamento muito tempo sentado, muito tempo em pé, aumenta, né, esse desgaste, né, também. Trabalha, né? De forma errada, dorme Exatamente. às vezes de forma errada, em colchões, né, inadequados ou que já deram, mas como não dá para comprar outro, não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque muita gente dorme mal. Agora, essa é uma das dores. Quais são as outras 4, pra gente citar aqui, as 5 piores dores ou as mais frequentes no Brasil? Dor nas costas? Dor nas costas. A gente também tem as lesões por esforço repetitivo. Quando a gente pensa na saúde do trabalhador, a gente sabe que muita gente fica muito tempo, né, digitando, muito tempo em posicionamento, fazendo movimento. A gente viu os artesões ali, né? Então, movimentos de repetição, trabalho com vibração, britadeira, alguns trabalhos, eles podem causar. Na verdade, ela não é uma dor, a LER, quando a gente fala, né? Então, lesões por repetição, né? Elas não são uma doença, elas são pequenas lesões que causam uma série de sintomas e dores. E que são vários problemas, exatamente. Então, cervicobraquialgias, né? Aqueles formigamentos, lesões como túnel do carpo, tendinite de Dequervain, algumas bursites, tudo isso podem ser causadas, né? Mais uma. A gente tem também as doenças osteomusculares, então as dores miofaciais, tensões. Hoje em dia o mercado de trabalho está muito mais competitivo, a gente tem uma pressão muito maior, tempo de serviço, o que causa muitas dores musculares. Então, osteomusculares também é uma causa importante. A gente tem, que a gente falou assim um pouco sobre as varizes, né, quando a gente coloca, né? Então, varize, na verdade, ela é um problema de saúde da insuficiência venosa. É como se fosse um sintoma, né, um agravamento da insuficiência venosa. Então, pessoas que ficam muito tempo sentado... O que o trabalho às vezes exatamente, perde, né? exige 8, 12 horas às vezes de trabalho, começam a fazer essa sobrecarga. As veias, que a gente, né, que são responsáveis por empurrar o sangue para o coração, elas começam a não funcionar direito. E da mesma forma quem trabalha muito em pé? Exatamente. Em pé é um trabalho por esforço. Pensa a gente sustentar o nosso corpo. O que a gente precisa? A gente tem a coluna ali para sustentar o nosso corpo. Muito tempo em pé, é como se fosse pela gravidade, a gente começa a sobrecarregar, né? E fora isso, às vezes pessoas têm posicionamentos viciados, falta de mobiliário adequado, né? De conforto na hora do trabalho. A gente tem muitos trabalhadores agora, outras formas de trabalho, motorista de aplicativos, né? Que ficam muito tempo sentados, trabalhos autônomos, onde você não tem uma supervisão. Eu falo que isso não é um problema de saúde individual. Então, muita gente vem já no consultório falando assim, doutora, eu já sei qual é o meu problema, eu tenho isso, só se eu sair do meu trabalho. Não, isso é uma questão de afastamento de trabalho. Isso é um problema de saúde pública. Exatamente. E além disso, o trabalhador brasileiro, a gente sabe, principalmente dos grandes centros, ele leva muito tempo para se locomover entre a residência e o trabalho e trabalho a residência, com ônibus superlotados, às vezes indo pendurados, às vezes ficando horas num ponto de ônibus esperando a condução, ou mal sentados, quer dizer, respirando mal. Tem uma série de coisas. Hoje é Dia do Trabalhador, ou conhecido também como Dia do Trabalho, né? Existe, por lei no Brasil, já há alguns anos, que exista a clínica da dor nos hospitais. Nos públicos também, e isso funciona? Alguns serviços de saúde público de referência, ele já tem sim serviço de especialista em dor. Lá no Hospital das Clínicas a gente tem um serviço onde atende, tem ambulatório, fazem procedimentos. Então, alguns principais serviços têm sim serviço de dor, né? Existe remédio que tira a dor ou a gente gasta dinheiro à toa com remédio para tirar a dor?
Existe sim, existe algum tratamento medicamentoso, medicamentos que atuam onde a gente sente dor, em receptores de dor. Mas a gente sabe que a dor não é só isso, né? A dor é multifatorial, então a gente tem acometimentos não só porque tem um estímulo. Então, por exemplo, você sofre um beliscão, tem uma queimadura, a gente sabe que ali tem receptores que já mandam e aí você tem aquele reflexo de dor. Mas essa dor, ela pode ser ativada por outros motivos. A gente já sabe que sofrimento por estresse contínuo causa, às vezes, de dores crônicas que ficam ali sentindo dor, o organismo não está. Estresse, né, pressão no trabalho também podem ser um fator de risco para dor, assim como transtornos de humor. Ansiedade, depressão, as dores da alma, sedentarismo, né? Nosso corpo foi feito para movimentar, a gente precisa manter ele em movimento. Então, atividade física, obesidade, várias coisas estão associadas a trazer dor, exatamente. Agora, não é imagine mole. você quando você chega aos 50, 60, como isso tudo pesa mais ainda. Exatamente. Porque você carregou isso, as dores da alma e do físico, ou por postura, por falta de exercício, descuido com a saúde. Mas isso só se agrava, né, doutora? Qual é o momento de procurar um especialista em dor? Eu sei que muita coisa está na cabeça e que você tem um irmão que eu gosto muito. Bom dia, doutor Júlio Pereira, que é neurologista e que hoje não está aqui. Já fizemos até pauta juntos. Porque muita coisa está na cabeça, né? A gente tem que entender primeiro o nosso corpo, o nosso limite. Então, é preciso ter essa noção de educação da saúde, né, para a pessoa, para você entender quais são os fatores que você pode suspeitar para procurar. Então, existem alguns, sim, fatores que são de agravamento, sinais que a gente pode. Então, se aquela dor persiste por mais tempo, né, começa a ficar mais do que 7 dias, aquela dor não melhora, começa a ficar crônico, mais de 3 meses, é sim o momento de você procurar já antes. Se aquela dor, se for, por exemplo, a dor na coluna, vem associada a uma fraqueza, há uma febre persistente, há alguns fatores como aparecimento de lesões, úlceras. Isso também é um motivo, né? Dor é um sinal de alerta. Dor é um sinal de alerta. E a gente tem que procurar ajuda. Agora, Jamile, com tudo isso acontecendo, a dificuldade que a gente tem no Sistema Único de Saúde, eu sempre digo, ainda bem que existe o SUS, né? Mas existe uma dificuldade de atendimento. A dor, como é um sinal de alerta, pode estar por trás dessa dor um problema muito grave. A dor é um aviso e a gente não deve deixar passar, é isso? Exatamente. É um problema que às vezes a gente menospreza. A gente acredita que sentir dor todos os dias, doutora, mas é só uma dorzinha ali, é só uma coisa, todo mundo sente, a gente às vezes deixa de tratar, não precisamos mais viver com o avanço da medicina com dor? Não, a gente pode sim saber quando agir, diminuir e aumentar a funcionalidade. Todo mundo quer chegar na sua velhice com funcional, mexendo no seu corpo. Bem, senão não adianta, exatamente, né? Exatamente. Então, sim, é possível. Tá bom. Eu queria agradecer a sua presença e participação. Obrigada por ter vindo bater um papo no Dia do Trabalhador sobre as dores